Fala galera, tudo bem? Mais um episódio de Derretendo Mitos. Hoje o assunto é sério. Eu vou falar a respeito das minhas considerações sobre a notícia triste da morte do Pedro Paulo Diniz, algo muito impactante em relação ao que a gente discute sobre saúde e exercício físico. Então, eu recebi várias mensagens, principalmente em grupos de WhatsApp, de pessoas aproveitando, sendo oportunistas em falar que, tá vendo só, o cara se cuidava, o cara era saudável e não bebia, blá, 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 e morreu. Por isso que eu curto a vida, por isso que eu como, por isso que eu não tô nem aí, por isso que eu não pratico exercício. Isso é um tremendo de um oportunismo. Isso é uma maneira muito covarde de você justificar a sua decisão em se matar pouquinho a pouquinho todos os dias. O sedentarismo, ele promove alterações internas metabólicas que acelera e causa a morte. O sedentarismo é um grande promotor de todas as causas de doenças. O sedentarismo é algo que não só mata em relação aos problemas do coração, mas mata também a alegria do viver. E aí a gente tem uma lacuna a ser preenchida, a ser descoberta. E a prática de exercício físico entre o sedentarismo e o modelo de atleta, existe uma distância gigantesca, existe um processo progressivo. Então tem alguns recados que são importantes a gente entender. Você, para ser saudável, para melhorar, independente da sua condição de saúde, você não precisa ser um atleta, você precisa ter uma prática regular de exercício físico. O Pedro Paulo Diniz, ele tinha uma doença congênita. Ele sabia, e tinha inclusive uma recomendação médica para ele parar de fazer exercício. Eu acho isso controverso. Talvez, acho que a questão não era parar de fazer exercício, mas aprender a usar os exercícios numa intensidade mais ajustada e segura para a realidade dele. Mas eu estou falando apenas de coisas que eu li, mas o fato é, ele tinha uma doença congênita, ele sabia que a qualquer momento ele poderia morrer. Eu não tenho dúvida de uma hipótese. Ele viveu quanto ele viveu, exatamente porque ele foi saudável. Porque se ele fosse um cara que estivesse já chutado o balde, dá-lhe churrasco, cerveja, comida e dane-se exercício, provavelmente ele não ia viver até os 58 anos. Ele ia morrer mais precocemente. E esse é o recado que eu quero deixar em relação ao Derretendo Mitos. Que a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem os oportunistas que adoram ver o que é certo e fazer disso, tá vendo? Olha só, eu não me cuido, não faço exercício físico e não morri que nem o Pedro Paulo Diniz. Só que tem uma consideração. Quantos milhares de sedentários morrem por dia pela falta de exercício físico? Quantos atletas morrem por dia por excesso de exercício? Então, é desproporcional. Entenda, o que eu quero que você saia daqui hoje, essa história do Derretendo Mitos, é para que você fique atento a quando ver o que é certo, lembrar que mesmo fazendo tudo certo, tem coisas que vão dar errado. E o fazer certo provavelmente prolongou e estendeu o seu tempo de vida. O que fazer então, Gil? A medicina preventiva. Você, hoje em dia, não é a partir dos 30 anos, a partir dos 20 anos, vá ao médico, faça uma medicina preventiva, cuide da sua glicemia, cuide do seu coração, faça exames preventivos. Vá ao médico saudável, para você promover saúde. Haja visto agora com as considerações do Covid, que é uma doença que a gente ainda está aprendendo sobre, e as consequências chamadas de long Covid ou Covid longo, que ainda estão sendo descobertas pela medicina, estudadas com impactos que estendem apenas as questões respiratórias, impacto circulatório, impacto psiquiátrico, neuronal, metabólico, é um universo que depende da prática de um estilo de vida saudável. Então meu recado aqui é direto para você que foi infelizmente influenciado, estava pensando em praticar alguma decisão de exercício físico, algum programa e viu a notícia, já que o cara morreu, eu não vou fazer.
O que mata é o sofá. Enquanto crianças, nos desenvolvemos fazendo atividade física, subindo em árvore, caindo de bicicleta, ralando o joelho. A gente se machuca se movimentando. Agora a gente está se machucando sentado na cadeira e deitado no sofá. O sedentarismo é quem está te matando. É o sedentarismo que está acabando com o seu joelho, acabando com a sua coluna, acabando com a possibilidade de você enxergar a vida por um longo espaço de tempo, convivendo com as pessoas que você ama. E o exercício físico não precisa ser de longa duração. Ninguém falou que você é obrigado a ir para a academia para ter um corpo saudável, fazer horas e horas de esteira, fazer um supino, fazer um leg press. Pelo amor de Deus! Independente de eu ter criado um programa de 12 minutos e que tenha ajudado milhares de pessoas, sem o uso de equipamentos, sem a necessidade de esteiras, existem outros profissionais que também promovem saúde com as suas metodologias, com seus estilos, programas com 12, com 13, com 17, com 7, com 45, com 60, não importa. Mas lembre-se, você precisa de um estilo saudável que envolva hábitos, porque se os seus hábitos forem negativos, não existe estratégia de exercício que vença. Um planejamento pessoal que permita você ajustar e reduzir seu estresse e ansiedade, porque assim você tem um gerenciamento de estresse e ansiedade mais favorável. Um lazer. E lazer, galera, eu quero que vocês se lembrem que não é ter muito lazer. É uma quantidade que satisfaça a sua socialização com as pessoas que são importantes na sua vida. Porque a ausência de lazer também é preocupante. E sono. Você precisa dormir bem. Eu até falei aqui no último Janta do Ogro, certo? O cara que falou que você dormir pelada, né? Você vai emagrecer, palhaçada, esquece isso. O sono, ele é um promotor de uma recuperação, ele te reenergiza, ele melhora a sua disposição física, a sua disposição metabólica e a sua disposição emocional. Então saia daqui, pratique a medicina preventiva. Vá ao médico para se cuidar, para melhorar a sua saúde. Procure um profissional de educação física para que ele seja a fonte de como você vai usar o seu equipamento chamado corpo para promover uma saúde incrível, regulando o seu metabolismo para que ele queime gordura cada vez mais em repouso e assim se torne uma máquina de emagrecimento. Para que você vá numa nutricionista, para que você tenha acesso a uma fonte confiável, segura e realista de um profissional da área de nutrição que vai ajustar os seus macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras de tal maneira que em repouso o seu corpo escolha a gordura como fonte primária. Só que para isso o seu metabolismo, seus hormônios, né, tudo precisa estar em ordem. Quem vai verificar se está tudo em ordem é o exame médico. Porque se você tiver com alterações hormonais, provavelmente você vai enfrentar muitas dificuldades com o exercício físico. Então lembre-se, não é só exercício. Exercício, indicadores físicos, nutrição, hábitos e planejamento pessoal. Beijo no coração, obrigado, Derretendo Mitos, assunto sério, ok? Assunto sério, não estou questionando a orientação do médico sobre se é certo ou não dizer para o Paulo Diniz parar de fazer exercício. Eu profissionalmente falo seguramente, eu profissionalmente teria total segurança em pegar uma pessoa como ele, adotar o meu método, colocar uma estratégia segura, progressiva, periodizada, com características que a gente usa no dia a dia. E sim, será que ele precisaria fazer uma maratona? Eu acho que ninguém precisa fazer uma maratona, mas ninguém vai morrer porque vai fazer uma maratona. As pessoas vão morrer porque vão ficar no sofá. Por isso que a maratona não é para todo mundo, é para as pessoas que conseguem, que têm mais do que uma força física, uma força mental exemplar. Existem razões muito maiores do que apenas finalizar uma maratona. Existe a conquista, o vencer a si próprio. Beijo no coração e até o próximo episódio de Derretendo Mitos.